Vamos que vamos. Polêmica que surgiu ontem e que a gente traz hoje toda essa repercussão desse caso aí, envolvendo Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Ele foi acusado nas redes sociais de capacitismo, né? Teve uma festa, ele estava lá participando da festa e ele foi receber ali dois gêmeos com autista, com espectro autista, e o Ângelo e o Augusto Maia. Coloca as imagenzinhas aí, se possível, sem o áudio, depois a gente vai render o áudio. Eles tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente ali o Zezé de Camargo, e só que no momento em que eles estavam conversando com o Zezé teria feito um gesto ali que pareceu ser um capacitismo, ou seja, um deboche com os dois homens ali que são autistas, entendeu? Então esse vídeo, ele rendeu muitos comentários nas redes sociais, todos os portais deram praticamente essa notícia e teve muitas críticas, inclusive críticas vindas do Ivan Barão, que é um influenciador que aborda essas questões relacionadas ao capacitismo, que foi um dos primeiros a se manifestar sobre esse incidente nas redes sociais dele. Pode voltar para mim aqui? A gente vai ouvir então o vídeo primeiro do Ivan Barão, que é esse influencer e que fala de capacitismo e que denunciou o Zezé de Camargo como se o Zezé tivesse cometido esse capacitismo. Vamos ouvir. Tá circulando na internet esse vídeo do Zezé de Camargo conversando com o Ângelo e o Augusto, gêmeos autistas. E involuntariamente o cantor imita a estereotipia de um deles. Bora assistir o vídeo completo? Tudo bem, garoto? É muito problemático quando pessoas neurotípicas tentam imitar comportamentos, gestos, atitudes de neurodivergentes na tentativa de fazer uma gracinha piada. Por mais que seja de maneira afetuosa, isso não se faz, não é legal e é sim capacitista. E as estereotipias ou estímulos são movimentos repetitivos bastante comuns em pessoas autistas. E o jeito que o rapaz faz no vídeo é a maneira que ele tem de se expressar, de forma única e particular, que só ele tem. Por isso não deve ser imitado por ninguém, e sim respeitado. Como a gente também quer dar o vídeo inteiro, eu pesquisei, corri atrás, porque essa é uma parte. E tirando esse momento aí da dancinha, né, que o Zezé fez, o Zezé foi muito convidativo. Tem um vídeo que inclusive tem a rede social dos rapazes lá, que tem mais de 100 mil seguidores, né? A rede social, inclusive, da mãe deles, que posta os vídeos do dia a dia, né? Desses dois irmãos gêmeos aí, que é o Ângelo e Augusto. Até o momento ninguém, nem os gêmeos, nem a família e nem o Zezé de Camargo se pronunciaram. Mas eu queria só colocar o vídeo inteiro, só para vocês verem como é que foi o começo, o meio e o final da conversa junto com o Zezé. Coloca pra gente, por favor. Ô, Zezé, eu quero muito bem a você e o Luciano. Obrigado. Que eu nunca tinha conhecido vocês assim. Só vejo nos programas que vocês... A gente é muito mais bonito pessoalmente, não é? É. Porque é uma confiança. Tudo bem, Zezé? Tudo bem, garoto? Ei, eu quero falar sobre a história de vocês, como foi que vocês se reconheceram, onde é que vocês Nós moram. somos irmãos, ué. Eu mesmo, Luciano, ué. Você não conhece toda a história Sabia dele, não? Oh, desculpa. Que fanfarrento é esse você? Tu não sabe nem que eu gosto do Luciano, seu irmão, hein? Hein? Eu quero falar. Essa é uma música de vocês. Sabe? Eu sei. Duvido. Queria te dizer que já não te amo. Que seu amor em minha vida foi mais um engano. Essa paixão é por causa da mãe. É minha mãe. Dá pra você apresentar a sua banda, seus músicos. E cadê o... Então aqui a gente mostra tudo. Inclusive,
não demos apenas o trecho, demos o vídeo que foi divulgado pela mãe dos meninos que fez o vídeo lá com eles. Meu ponto de vista aqui, antes da gente entrar no debate, ele foi muito atencioso, deu super atenção pros dois irmãos, foi carinhoso. Só que, infelizmente, naquele momentozinho, acho que ele foi muito infeliz em fazer aquele gesto. Não precisava. E aí a gente sabe como é que é a rede social. Pega-se a parte, julga-se pelo todo. Não que o que eu estou falando, não estou justificando o ato dele, que eu não concordo com o jeito que ele fez. Mas é isso. Vamos falar então sobre o capacitismo, entender por que não é legal você fazer isso, mesmo se você estiver brincando com uma pessoa que é autista, Down ou qualquer coisa que seja. Estou aqui com Arley Vitor da Silva, que é gestor de recursos humanos e especialista nessa área, e que vai ajudar a gente a entender o que é o capacitismo. Tudo bom, Arley? Boa tarde, tudo bem você? Tudo bem, graças a Deus. Aquele gesto do Zezé de Camargo, pode ser considerado como capacitismo? Sim, aquele gesto dele foi capacitista. Ele teve esse momento de infelicidade, como você disse, né? Como o Ivan bem disse, é sim capacitismo, né? Esse capacitismo está atrelado a pessoas com deficiência. Então, qualquer tipo de chacota, injúria, brincadeira, mesmo que não seja maldosa, ela é sim capacitista, né? Ou seja, você não acredita na capacidade daquela pessoa que tem uma deficiência, mas ela tem total capacidade de viver socialmente nessa sociedade a qual convivemos. Infelizmente, eu acho que a sociedade ainda não chegou no ponto da gente ter esse discernimento, e por isso que é importante a gente trazer essa pauta e falar abertamente sobre isso, porque tem muita gente que considera o que o Zezé fez como uma brincadeira e não como maldade, mas o reflexo que tem naqueles dois ali poderia ter sido muito negativo. Sim, com certeza. Esse sufixo ismo nos diz muito. Então, capacitismo, machismo, racismo. Então, ele está na mesma esfera. Então, a gente está falando de situações que equiparam ao racismo, ao machismo. E a sociedade vem debatendo esses assuntos há anos. E que bom que agora chegamos no momento para a gente debater também sobre o capacitismo. Ou seja, a pessoa com deficiência ela tem que ser incluída nesse convívio social. Faz parte de uma sociedade a qual convivemos e estamos aí há anos vivendo, né? Então, a legislação atualizada traz essas pessoas para a sociedade, mas é preciso ter essa informação, esse acesso é importante para que a gente mude o pensamento social e não aconteça novamente situações como essa. Ali a gente não viu a consequência do gesto, porque foi num momento de festa, de alegria e tal. Mas quais são os impactos que o capacitismo, isso seja o que aconteceu ali no vídeo ou em qualquer outra situação, onde que a pessoa debocha, tira onda com a pessoa que às vezes perdeu um membro, é um cadeirante, ou autista, ou um Down. Quais são os impactos e os reflexos na vida de uma pessoa que sofre o capacitismo? É muito duro, porque a gente tem que olhar um convívio como um todo. Então, não é só a pessoa com deficiência que você está aplicando esse capacitismo, mas você está tirando também oportunidades de emprego. Então, é uma oportunidade de renda para a família. Então, você está tirando oportunidade de lazer. Quando você coloca ele à margem da sociedade, ele não pode participar de eventos, shows, afins. Então, isso é muito negativo. A pessoa com deficiência viver à margem da sociedade. Ou seja, ele se torna excluído. E aí a gente vê essa evolução social. Quantas comunidades eram excluídas e a sociedade conseguiu incluir. Né? A gente não vai muito longe. Há anos atrás as mulheres não votavam. E o voto era uma questão de cidadania. Ou seja, a mulher não era cidadã. Então, quer dizer, o deficiente ele não é cidadão, ele tem que ficar à margem? Não, ele tem que ser incluído na sociedade, ele tem que conviver da mesma forma como qualquer pessoa. Eu queria que, se possível, você dá alguns exemplos para o pessoal que está assistindo também absorver isso e, quem sabe, a gente poder mudar essas estruturas, né? Quais são os exemplos mais comuns de capacitismo que hoje a gente tem na nossa sociedade? Por exemplo, um exemplo claro, acho que é mais prático para todo mundo, a gente olhar a acessibilidade. Ou seja, quando você quer incluir um deficiente no mercado de trabalho, mas a sua empresa não está preparada e não tem acessibilidade. E quando a gente fala de acessibilidade, não é só uma rampa, porque isso é muito simples, mas o deficiente auditivo, ele consegue ter os movimentos físicos, mas ele precisa de sinais luminosos. Ou seja, o deficiente visual, ele precisa de sinais de tato. Então, a acessibilidade não é só a rampa, ela tem várias formas.
E quando a gente olha um lugar que você não tem acessibilidade, isso é uma forma de ser capacitista. Outros, por exemplo, nas redes sociais eu costumo ver, infelizmente, muitos compartilhamentos de memes relacionados a alguma deficiência ou algum problema, né? Sim. Inclusive, curiosamente, eu recebi um vídeo de uma criança cantando uma música que entraria no escopo do capacitismo, né? Falando sobre uma mulher sem um braço. Isso daí também configura, né? Sim, é como falei no início, o deboche. O deboche. O deboche, né? Essa piada que realmente é pejorativa, né? Isso é capacitista, sim. Essa fala em si é capacitista. E a gente tem que realmente não só falar não capacitista, não capacitismo em si, mas ser anticapacitismo. Né? Acho que a comunidade, a sociedade precisa evoluir para que a gente consiga realmente viver e conviver com essas pessoas com deficiência, mas sem esse tom pejorativo. Né? Eles têm capacidade de fazer várias atividades normalmente, como a gente faz, conversar normalmente. Né? Acho que é interessante a gente incluir e informar a sociedade em prol disso, né? Ser anticapacitista. É isso que eu queria entender junto com você. Como é que a gente consegue, no seu ponto de vista e na sua experiência, melhorar isso? Tipo, impedir que esses pensamentos se propaguem ou continuem? 2 pontos que eu trabalho são essenciais. O primeiro é a informação. Então, realmente, a gente precisa das redes sociais, das mídias, para que a sociedade se informe o que é isso e como a gente combate isso, como a gente debate. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acho muito importante, é sempre a acessibilidade. Ou seja, a sociedade informada, ela vai realizar essa acessibilidade. Ou como um exemplo disso muito claro, se você tem uma empresa, a gente tem que dar um treinamento para que os funcionários da sua empresa estejam preparados para receber pessoas com deficiência, para que ele não fique à margem ali dentro, mas a sua empresa também vai ter que ter acessibilidade, dependendo do tipo de deficiência que a pessoa com a qual vai elaborar lá tenha. Então, esses dois pontos andam juntos para que a gente combata o capacitismo. Né? A informação clara para a comunidade e sociedade como um todo e a acessibilidade também. Esses 2 pilares são fundamentais para que a gente consiga caminhar anticapacitismo. E eu acho que o principal de tudo é a gente achar que esse debate que a gente está tendo é mimimi. Não é, porque ninguém passa por isso. Você que talvez está com todos os seus membros ou suas faculdades psicológicas, que não é que é normal, né? Mas a gente tem que parar com isso na sociedade. A gente tem que evoluir como sociedade. E o fato das pessoas acharem que brincar com a cor da pele, que brincar com o fato da mulher ser loira ou qualquer coisa do tipo, os estereótipos. Ah, mas aí o mundo tá ficando muito chato. Não, o mundo tá ficando mais correto, tá ficando mais justo. Sim. Né? Acho que vale a gente frisar isso, né? Como você falou do mimimi, do vitimismo. O discurso acho que não pode ir por esse caminho. Do mimimi, do vitimismo. Claro que não. Acho que o discurso tem que ser de uma mudança de pensamento social, como a sociedade evoluiu nos últimos tempos. Como eu falei, das mulheres que não tinham direito a votos. A gente fala de uma segregação racial nos Estados Unidos, onde negros não perpetuavam, não ficavam em lugares de brancos. Ou seja, hoje a gente vê que teve uma evolução quanto a isso. Então, o deficiente físico, pessoa com deficiência física, ela também tem direito a essa evolução. E isso pauta na sociedade. Então, atrás, quando teve segregação racial, houve um discurso, houve uma fala e houve uma informação que alterou o pensamento social. Quantas mulheres? Houve um discurso, houve uma fala e alterou o pensamento social. E agora chegou o momento realmente de incluir o deficiente na sociedade. Alterar esse pensamento social e ver que ele é incluso. Ele convive conosco. Senão a gente sempre deixa marginalizado, à margem, ele na casa dele, ou então há empresas que pagam o deficiente. Ele trabalha em casa, mas ele não trabalha, ele fica lá só recebendo salário, porque tem uma legislação que fala que tem que cobrir cota. Tem uma cota, né? Isso que eu ia te perguntar. Na lei brasileira, a empresa ela tem que cumprir essa cota mínima de quantos por cento do funcionário? É acima de 100 funcionários. Acima de 100 funcionários você tem que ter... Aí ela vai balizando, cada número ela vai balizando essa porcentagem. Não deveria ser regra, não deveria ser lei. Deveria ser uma inclusão normal, né? O nosso trabalho é sempre esse, né? É o que a gente fala. A gente não quer cumprir cota, a gente não quer cumprir lei. A gente quer incluir eles na sociedade e que eles convivam conforme nós convivemos. Então, que eles tenham os mesmos direitos, os mesmos deveres. Na legislação já tem isso? Já tem. Está ali, está escrito. Está no papel. Mas e socialmente? Isso acontece? Então, é uma reflexão que a comunidade tem que fazer mesmo.
E às vezes a gente faz isso sem querer, como o Zezé. Para ele, talvez naquele momento ele não percebeu, mas foi sim uma forma de exclusão, uma forma de deboche, uma forma de diminuir aquela pessoa. E aquela estereotipia, como bem o Ivan falou, né? Cada autista, ela é única, é a forma dele se expressar. Então aquilo é dele, é a forma que ele tem de se expressar e precisa ser respeitado. Ele não tá fazendo ali como uma brincadeira, ele não tá brincando, é o jeito dele. É o jeito dele. Tem uma pessoa que mandou mensagem aqui, é o Carlos de Juiz de Fora, ele falou que é deficiente físico, as pessoas têm preconceito sim, tenho neuropatia nos meus pés, sofro com 7 sintomas nos meus pés, sofro muito, tenho 63 anos de idade. É isso, tem que parar com isso, a gente tem que parar de ser essa sociedade preconceituosa que somos, sim, e temos que melhorar. Por isso, te agradeço, Arley, por ter participado com a gente. Você é da FUVAI, né? Isso, da FUVAI. Antes da gente encerrar, deixa um contato da FUVAI, que faz um trabalho, inclusive deixa aqui os parabéns à instituição, que faz um trabalho excepcional aqui, não só em Varginha, mas como uma das maiores do sul de Minas Gerais. Sim. Deixa aqui, estendo meus parabéns e agradecimentos a você e a todo mundo lá. Tá. Deixa teu contato, rede social aí para quem quiser acompanhar você também lá. A gente que agradece, né? Então a FUVAI há mais de 60 anos na cidade, fazendo esse trabalho com deficientes intelectuais e físicos. Atualmente ela é habilitada no Ser 2, então a gente é o centro especializado em reabilitação da cidade de Varginha, da micro-região de Varginha. Então é uma instituição que está em prol voltada total para o deficiente e nesse debate também é aberto para fazer esse debate de inclusão e da diversidade realmente da sociedade. Né? Então a gente fica aí de braços abertos, de portas abertas, né? Deixa o meu Instagram também, @VitorArley, e tem o da FUVAI também, @apai.FUVAIVarginha. Tá certo, Arley. Obrigado, viu? Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!